no discípulo cada manhã. Leitura do Evangelho de São Mateus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebem a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Abrimos o novenário na página 3, dia 27. Vamos ler juntos o texto da palavra e também o pensamento de Santo Antônio para hoje. Todos juntos. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O cristão deve apoiar-se na cruz de Cristo, como o peregrino se apoia no bastão, quando empreende uma longa viagem. Dirijamos nossos olhares a Jesus, nosso Senhor, pregado na cruz da salvação. Hoje, então, a nossa meditação é sobre a cruz. Olha que bonito que Santo Antônio está dizendo, né? Que a cruz que cada um de nós tem e carrega, ela deve ser levada por nós igual o peregrino leva o seu bastão quando ele vai fazer uma longa viagem. Não sei se vocês já viram aí nas estradas de terra, nas rodovias, esse pessoal fazendo o caminho da fé. Eles estão sempre com bastão. Interessante que lá onde eles partem, quando eles ganham o primeiro carimbo, a primeira chancela de reconhecimento, a primeira coisa que a banca olha é se ele providenciou um cajado, se ele providenciou esse bastão, que deve acompanhar durante toda a peregrinação. Ajuda nos passos, ajuda para se defender de algum animal que apareça, ajuda para cutucar e chuchar a moita de capim, ou algum buraco, ou alguma lama. Esse bastão serve como um amigo, um companheiro, até o destino. E Santo Antônio, então, ele está querendo dizer que a nossa cruz, ela tem que nos acompanhar a vida inteira. E nós não devemos jogar fora a nossa cruz. Nela nós nos apoiamos para viver bem neste mundo e para chegar no céu. Uma vez eu já falei para vocês daquela frase bonita de São Francisco de Sales. Ele dizia: não existe discípulo de Cristo sem cruz, como também não existe Cristo sem cruz. E a melhor maneira de um discípulo carregar a sua cruz é nos braços, com dignidade. Deita a cruz nos braços e não carrega arrastando para ela te machucar, mas leva com qualidade, com dignidade sua cruz. Vocês sabem perfeitamente
quantas pessoas hoje em dia estão procurando uma vida sem cruz e um Cristo sem cruz. Com todo respeito às pessoas que procuram outros caminhos, cada um faz o que quer da sua vida. Mas muitas pessoas que às vezes vão atrás de igreja evangélica, protestante, muita gente que às vezes vai atrás de centro de umbanda, centro de macumba, centro espírita, muitas vezes estão indo atrás de uma vida sem cruz. Respostas fáceis, imediatas, mágicas, e um Deus sem cruz. O nosso Deus é o Deus com cruz e da cruz. E o nome dele é Jesus. Toda porta que você bater procurando um Deus sem cruz, o nome dele não vai ser Jesus. O próprio Jesus disse isso para nós, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e venha atrás de mim. Jesus não está dizendo que a gente tem que gostar do sofrimento. Jesus está dizendo que a gente tem que fazer de tudo para superar o sofrimento, mas que a gente também tem que aceitar o sofrimento. Olha o que o padre disse. Fazer de tudo para superar, mas também aceitar. E a cruz, ela pede de nós, de fato, isso que Jesus disse. Cada dia, cada amanhecer, o discípulo renova o seu propósito de carregar a sua cruz. Vocês se lembram também de uma historinha que eu contei para vocês? De uma pessoa que passou a vida inteira reclamando, murmurando, de mal com a vida, rechaçando e metendo o pé na sua cruz, procurando outros caminhos, e quando ela morreu, ela chegou na eternidade sem a sua cruz. E aí ela se viu diante de um abismo, e do outro lado a coisa mais linda, as pessoas cantando, brincando, comendo, dançando. Ela escutou uma voz dizendo que lá era o paraíso. E as pessoas até chamavam: vem, vem, pode vir, estamos esperando você. E ela gritou: mas existe um abismo, como é que faz para eu chegar aí? E alguém teria gritado: deita a tua cruz, a cruz que você trouxe da terra, deita! Ah, meu Deus, eu não trouxe cruz da terra, porque eu nunca aceitei a minha dor, eu nunca aceitei a minha missão, eu nunca aceitei a minha vocação, as contrariedades, as decepções. Eu nunca aceitei nada de oposição, de resistência. Eu não tenho cruz. Resultado, não tem como você entrar no céu. Porque o que nos salva é a cruz. E a nossa cruz já foi redimida pela cruz de Jesus. Por que a minha cruz me salva? Porque a minha cruz está unida à cruz de Jesus. E a cruz de Jesus é redentora. A cruz de Jesus é salvadora. Outro dia ainda vi uma ignorância. Meu Deus, como que tem ignorância na internet, né? Por ocasião da campanha da fraternidade, aconteceu diversas celebrações ecumênicas. E um padre montou assim um cenário bonito no salão de catequese.
e recebeu líderes de outras igrejas para um bate-papo, e foi transmitido. E o padre resolveu colocar lá uma cruz sem o Cristo, até mesmo para não deixar os outros líderes desconfortáveis. Olha que bonito, o padre renunciou para poder acolher. Começou um bombardeio de conversas bestas lá nos comentários. Irmãos que não entendem nada, ignorância. Eu sei que nem todos são assim, mas um evangélico, um protestante ainda escreveu lá, olha que absurdo, a cruz não é sinal de salvação, ela é sinal de condenação. Como isso? A cruz era sinal de condenação antes de Jesus morrer nela. E São Paulo fala que agora ela é loucura para o mundo, mas ela é sabedoria para Deus. Não é isso que São Paulo fala? Para que ter medo da cruz de Cristo? Para que ter medo da própria cruz, se ela nos redime? Se ela nos dá resiliência, firmeza, se ela nos leva para o céu. E Jesus disse que carregar a cruz com paciência é o segredo para segui-lo. Não existe então vida sem cruz, Cristo sem cruz. E uma religião que prega a ausência da cruz não é religião de Cristo. Quantas vezes eu já disse isso para vocês, né? Existe uma determinada seita que se diz cristã, que você passa na porta dela, está lá o slogan, entre aqui e pare de sofrer. Quando foi que Jesus disse isso? Nunca! Ele é mestre especialista em sofrer. E ele disse para nós, no mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Está vendo como muitas vezes a gente pensa que está seguindo Cristo, pensa que está seguindo a Bíblia, pensa que está seguindo o Evangelho, mas a gente deturpa tudo, desvia tudo, mancha tudo. Está na hora da gente voltar à religião original, à Bíblia original, o Evangelho original, e não ficar surfando nos clichês das redes sociais e de tantas outras coisas que nos contaminam. Voltar à religião original, ao Evangelho original, que é justamente esse que nós estamos pregando nesses dias de novena. Discípulo que ouve o Mestre. Como é que o discípulo vai aprender se ele não ouve o Mestre dele? E nós somos os discípulos que ouvimos o nosso Mestre. E é um Mestre muito exigente, né? Eu ficava reparando o comecinho do Evangelho de hoje. Jesus dizia, quem ama seu pai mais do que a mim, quem ama sua mãe mais do que a mim, quem ama sua esposa mais do que a mim, quem ama seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Olha como o amor de Jesus é um amor exigente. O seguimento dele é exigente. E como que Jesus não maqueia, como que Jesus não disfarça, e como ele pede de nós um amor preferencial, preferencial. E às vezes eu fico pensando e lembrando, quantas pessoas eu conheço que já se afastaram da igreja, da paróquia, da comunidade, por causa da família. Pessoas que já disseram assim na minha cara, padre, eu estou saindo de
todas as pastorais e vou deixar um pouco as missas para ver se eu endireito o meu casamento, se eu resgato o meu filho, a minha filha. Se tem cabimento. O próprio Jesus disse que nós deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas virão por acréscimo. E a gente acha que deixando os compromissos, a nossa casa vai melhorar, a família vai melhorar, os filhos vão melhorar. E aí vem Jesus e diz: quem ama qualquer outra coisa antes de mim, não é digno de mim. Como que Jesus é sincero, como que Jesus é exigente, e como Ele pede de nós, sim, um amor preferencial. Chega de dar esmola para Jesus, chega de dar resto para Jesus, chega de dar sobra para Jesus. Fulano, você pode vir ajudar hoje? Já eu te dou a resposta. Eu vou ver se eu não tenho nada para fazer. Se você vai ver se você não tem nada para fazer, é porque você está dando o resto para Deus. O bonito é quando você tem coisa para fazer e você tem coragem de desmarcar para pôr Deus em primeiro lugar. Isso é ser discípulo, muito parecido com o Mestre Jesus. Ele te pôs em primeiro lugar. Ele te pôs em primeiro lugar. Porque Ele nasceu por você. Ele viveu por você. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Se Ele te pôs em primeiro lugar, tenha coragem de também colocá-lo em primeiro lugar. Amor com amor se paga, não é assim? Se Ele me amou por primeiro, por que eu não posso amá-lo? E aí no finalzinho, eu gosto tanto dessa passagem quando Jesus disse aqui no Evangelho: tudo aquilo que fizerem para vocês, porque vocês são de Cristo, receberão uma generosa recompensa. Eu muitas e muitas vezes falo para vocês que eu não tenho vergonha de pedir nada para os outros, porque eu nunca na vida pedi nada para mim. Tudo que eu peço é para a paróquia, para a igreja, ou para as crianças, ou para qualquer outra coisa. Eu teria vergonha se eu pedisse para mim. E quando é para mim, eu deixo os outros pedir. Esses dias que se aproxima a quermesse de Santo Antônio, eu tenho mandado mensagem de WhatsApp, eu tenho telefonado, eu tenho ido pessoalmente, pedir. Quanta generosidade, quanto acolhimento, quanta alegria. Esses últimos dias eu acho que eu mandei mais de 100 mensagens. Engraçado, a grande maioria das pessoas me responde assim no WhatsApp: obrigado por ter se lembrado de mim. Eu estou pedindo e a pessoa está escrevendo: obrigado por ter se lembrado de mim. É a palavra se cumprindo, entende? É o que Jesus disse. Tudo aquilo que derem para vocês, porque vocês são de Cristo, isto não ficará sem a recompensa. Padre, mas o que isso tudo tem a ver com a cruz? Isso tem a ver porque faz parte da nossa caminhada, que tem altos e baixos, que tem dificuldades, mas também tem momentos de oásis, gratificantes. A cruz, que não é simplesmente um peso aterrorizante para nós.
A cruz que não pode ser vista só como uma coisa negativa, né? Cruz não é feito só de doença, de problema familiar. Cruz não é só feito de dificuldade financeira. A cruz também é missão, é serviço. A cruz também é dedicação, é persistência, é perseverança, é meta. Como é bonita a nossa igreja, como é bonita a nossa religião, que tem esse tipo de visão e de olhar das coisas. E nunca se esqueça, meus irmãos, Jesus, Ele não precisa da tua dor, Ele não precisa do teu sofrimento, porque tudo que tinha que doer e sofrer, Ele já fez por você nele. Mas quando Ele olha para você e vê você com paciência, com resiliência, enfrentando tua dor e enfrentando teu sofrimento, isso também é bendito aos olhos de Deus. Oferece teu sofrimento, oferece tua dor, mas não precisa procurar dor e procurar sofrimento para oferecer para Deus. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, mas, por exemplo, se lembra na Idade Média que as pessoas usavam uns cilícios, uns chicotes para se flagelar, para oferecer a dor para Jesus? Isso não existe, isso é péssimo, isso é ultrapassado. Com todo respeito, por exemplo, quando você vai num santuário, num local de peregrinação, que vê uma pessoa subindo uma escada terrível de joelhos, ou atravessando uma passarela de joelhos, os joelhos sangrando, ferindo. Deus não quer isso, Deus não precisa disso. Repito, Deus não precisa da tua dor e do teu sofrimento, porque tudo que tinha que doer e sofrer já aconteceu nele. Não procure a dor e o sofrimento para agradar a Deus, mas aquilo que naturalmente for dor e sofrimento, aceita. Aceita, porque isso se torna bendito aos olhos de Deus. Vamos fazer o que Santo Antônio hoje nos indicou. Carregar o bastão da nossa cruz até o fim da nossa vida. Amém.